Meus irmãos, boa noite a todos. Jesus nos auxilie na compreensão dos seus ensinamentos e na prática do dia a dia, a fim de que a gente possa, da melhor forma, alcançar o objetivo dessa oportunidade, dessa reencarnação nossa. Para mim é um privilégio, uma bênção mesmo poder estar voltando a casa aqui, já estou quase sendo da casa mesmo, graças a Deus. Mas é interessante, os meninos estavam cantando aqui, em determinado momento, eles falaram que, uma frase da música, conhecer o sentido da vida, uma música. Numa outra música, eles cantaram e falaram, eu sou um deles. Não sei qual é o nome da música, eu sou um deles. Né? Eu me lembrei de uma série aí do streaming, que está no Netflix, que é Chosen, né? Que é os escolhidos, né? Eu falei, olha, que beleza, eu sou um deles, né? E é interessante, embora eu ainda tenha que assistir mais uns pedaços da série, mostra um Cristo bem-humorado, um Cristo sorridente, um Cristo que cura e brinca e abraça, né? Interessante, eu acho que é muito passa essa mensagem desse Cristo amoroso, desse Cristo que não julga, desse Deus que não castiga. Mas a gente vai poder ver alguma passagem aqui disso, para a gente despertar realmente o entendimento dessa nossa criação. No sentido da vida, como os meninos cantaram, e nós com certeza somos um deles, não os apóstolos ainda, os seguidores, discípulos de Jesus, mas crentes do que ele veio nos trazer, nós somos um deles. E depois os meninos encerram as músicas deles, o canto deles, cantando Amor de Índio, Beto Guedes. Interessante que aí que eu fiquei mais na casa, porque eu casei com essa música. Embora não seja o amor de índio, mas o amor de índio no sentido da pureza, né? Abelha fazendo mel, vale o tempo em boa. A massa que faz o pão para a luz do seu suor. Lembra que o trabalho é abençoado, no inverno te proteger, no verão sair para pescar, no outono te conhecer, primavera poder gostar. Inspiração divina, né, celestial, de uma música que tem uma melodia e uma letra que eleva a gente. Você pega a letra, a massa que faz o pão vai à luz do seu suor, a abelha fazendo mel vai no tempo do fogo, meu irmão. É Deus puro, é divindade pura. Né? Sem falar na última frase, né? Sim, todo amor é sagrado. Sim, todo amor é sagrado. Olha que beleza, né? É uma música de, sei lá, de 1970 e poucos, por aí, né? Beto Guedes. Que maravilha, né? Uma música que você escuta e você viaja, né? Tem letra, tem poesia, não tem letra, tem poesia, tem harmonia, tem melodia, né? Tantas outras que tem também, lógico, né? Mas essa é uma delas. Mas nós vamos poder falar aqui sobre o tema Bom Ânimo, do livro Boa Nova, psicografia de Chico Xavier, pelo espírito Gilberto Campos. Confirmar. Gilberto Campos, ensinado por Gilberto Campos, né, como disse, né? Mas Jesus, em determinado momento, ele questiona Tiago, e Tiago estava na passagem de Nicodemos, que Nicodemos não entendeu a questão de nascer de novo. Tiago estava questionando Jesus sobre os corpos, sobre as diferenciações, sobre as possibilidades de reencarnações. E Jesus pergunta então a Tiago, o que é que Moisés determinava, estava escrito por Moisés, no Velho Testamento, com relação à redenção dos homens. Tiago responde a Jesus, então, também está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Jesus estava chegando, ainda vigiando, na vigência
da lei de Italião, realmente olho por olho, dente por dente. Era um avanço, nós podemos falar aqui, inclusive, era um avanço, olho por olho, dente por dente, era mais ou menos se reparar junto aos outros o que eles fizeram só. Né? Antigamente, o pessoal fazia um, o outro fazia 10. Né? E era um avanço isso, a lei de Italião. Mas Jesus chegou e estava diferente. E quando o Tiago fala isso, Jesus fala: Tiago, você também não está entendendo, como Nicodemo, você não está entendendo a essência do ensinamento. Você está raciocinando, mas você não está sentindo. Então ele fala: é natural que o homem tenha erigido sobre a justiça o edifício de toda a ação de Deus, sobre a justiça. Mas, no entanto, eu coloquei o amor acima do não cobiçarás e não adulterarás. E tenho ensinado que só o amor cobre a multidão dos pecados. Dessa passagem da lição, falando de Nicodemo, só que conversando com o Tiago nessa passagem. Então Jesus vem e chega e fala que colocou o amor acima de tudo, de todas as determinações. Porque nós, e isso que eu falo que a gente tem que despertar, mas não só despertar, introjetar na gente, para além de introjetar, praticar. Nós somos frutos do amor de Deus. Nós somos frutos do amor de Deus. Nós vamos ver uma passagem aqui do livro Céu e Inferno, o que Kardec coloca nesse entendimento. Nós somos frutos desse amor. Mas então, uma outra lição aqui efetivamente do bom ânimo, Bartolomeu, que era um dos apóstolos de Jesus, que seguia Jesus, ele era muito fiel em seguir Jesus, em praticar as determinações de Jesus. Ele entendia muito e seguia, procurava seguir o que Jesus ensinava. Mas Bartolomeu se apresentava de uma forma, por vezes, tristonha, meio circunspecto, meio afastado um pouco dos outros apóstolos, um pouco em si mesmado, né, nele mesmo. E Jesus, percebendo isso, aproveitou numa noite em que Pedro estava com determinações na casa dele, junto à esposa do pessoal lá, e chegou até Bartolomeu, dando a condição de Bartolomeu se abrir para ele. Quando Jesus se aproximou e mansamente, amorosamente deixou ele à vontade, Bartolomeu fala então: Senhor, eu efetivamente não saberia dizer para o Senhor por que eu me sinto dessa forma assim, mas quando o Senhor falou que o reino do Senhor não é desse mundo, eu criei uma motivação maior. Porque nesse mundo é só mentira, é só falsidade, é só violência, é só a força do mais forte que vale. Então, quando o Senhor falou que o reino do Senhor não é daqui, eu aguardo agora ansiosamente esse reino, porque aqui parece que não tem o que fazer, não tem nada para dar certo. E se embarcou em lágrimas, né, e Jesus aguardou que ele terminasse a exposição dele e falou: mas Bartolomeu, a nossa mensagem, a mensagem que eu trago é uma boa nova, é uma boa mensagem. Você já viu uma boa mensagem produzir alegria, satisfação e coragem? Se eu disse que o meu reino não é desse mundo, eu disse que ele ainda não é desse mundo. Eu não teria vindo do meu Pai sem a certeza de um dia implementar esse meu reino aqui na terra. Só que, Bartolomeu, essa mudança começa em cada um de nós outros, dos homens. Depois, ela é espargida através dos homens para toda a humanidade, para todo mundo. E Jesus continua falando a Bartolomeu: a vida na terra é uma subida de um terreno escabroso, um terreno difícil, para a gente alcançar a nossa condição de seres divinos. Embora já sejamos seres divinos, alcançar essa maior intimidade com esse Deus de amor que nos criou. Olha o que Jesus fala. E ele fala assim: o frescor da manhã e a serenidade da noite, que são de momentos de descanso, e nesse descanso, ou na lida do dia a dia, na ação do dia a dia,
todos têm a oportunidade de espalhar, de espargir as bênçãos de Deus. Olha que coisa, meu irmão. Todos nós, mesmo no descanso da manhã, ou na serenidade da luz, no descanso da noite, ou na lida do dia a dia, nós temos a oportunidade. Ele não falou você tem, você, João, Mateus, Tiago, fulano, ciclano. Nós temos, Jesus inclusive se inclui nisso, nós temos a oportunidade de espargir as bênçãos de Deus. Como é que a gente vai fazer isso? Como é que nós vamos espalhar as bênçãos de Deus? Não, mas Jesus tudo bem, São Francisco tudo bem, Kardec tudo bem, Chico Xavier tudo bem. Eu estou pagando o que eu vim fazer de errado aqui, eu vou espalhar a bênção de Deus como? Bem-aventurados que têm limpos de coração. Parênteses, porque verão a Deus. Como nós vamos ver Deus? É o sermão da bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados, começa com os pobres de espírito. E essa é uma sequência lógica. A gente só passa para outra bem-aventurança uma vez cumprida ou satisfeita a bem-aventurança anterior. Começa com bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Antigamente a gente falava de uma forma pejorativa, fulano é pobre de espírito, sem entender na realidade que a pobreza de espírito, quando Jesus nos adverte, é acerca da humildade. Se a gente não tiver humildade, é difícil a gente conseguir outras virtudes, conquistar outras bem-aventuranças, porque tudo parte da nossa humildade. E humildade não tem nada a ver com roupa, com casa, com carro, com isso, com aquilo. Você tem pessoas, às vezes, de extrema carência material, extremamente ainda às voltas por orgulho. Você tem pessoas bem-aventuradas, abastadas materialmente e humildes. Já dá a ver uma coisa com outra. Mas vamos voltar na ver Deus. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. O que é limpeza de coração? Deixar vir a mim as criancinhas, porque o reino é daqueles que lhes assemelham, as crianças. Por que Jesus pegou a criança como modelo? Se a gente pôr uma criança aqui em cima da mesa e se afastar e pedir para ela pular, ela pula. Porque ela acredita na gente, né? Ela acredita, ela tem a pureza, lógico, que é um espírito milenar, é um espírito igual a gente mesmo, que já errou e acertou, que está tendo outra oportunidade para aprender, fazer diferente, reparar o que fez, desvirtuando por ignorância as leis de Deus, mas ainda nesse instante ela está com um sentimento de pureza, até para poder ser auxiliada na sua condição, no seu desenvolvimento físico, orgânico, e no seu desenvolvimento de caráter e até moral e espiritual. Mas então, bem-aventurados limpos, o que é limpeza de coração? A gente vê que a abelha fazendo mel vale o tempo que a boca, que a massa que faz o pão vale o tempo do seu suor, que, como é que é o final que você falou? Sim, todo amor é sagrado. Todo amor é sagrado. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver até mais. Isso é uma poesia de quem? De Jesus? Com certeza. Pode ser dele, poderia ser dele, né? Então, essa limpeza de coração, gente, a gente começar, mas a gente só vai ter ela com mais facilidade, essa limpeza também é fácil, né? Senão a gente não sai aqui nós estamos aprendendo. Essa limpeza de coração a gente vai poder tê-la na medida em que a gente tira do nosso ombro a nosso sentimento de culpa. A culpa, ela é uma maneira da gente ser manipulado. A gente tem 3 maneiras de ser manipulado: culpa, medo e divisão. Você divide para conquistar. Você tem culpa porque você não merece ser feliz e você fez muita coisa errada, você tem que sofrer para pagar. E você tem medo porque você está sozinho aqui. Você caiu aqui, você nem sabe o que você fez. O pessoal cantou aqui que a vida ensina o porquê aprende o porquê da vida. Então, por isso que a gente tem que tirar esse sentimento de culpa, que é difícil, porque sem condenar de maneira alguma, que é o que a gente tinha de melhor, nós já falamos aqui, nós aprendemos lá dentro da nossa igreja católica, que a maior parte de nós vem de lá, ou da evangélica, ou do budismo, ou do islamismo, seja o que for, nós viemos e naquela época lá a gente batia no peito e gritava: minha culpa, minha máxima culpa.
porque era uma maneira que os homens acharam de justamente dominar. O que ele falava era lei, e era o que tinha de melhor. Mas então, a gente tirando essa culpa e a gente entendendo que a nossa vida aqui é uma grande oportunidade interessante. Primeiro a gente vê aquilo ali, né? A gente nasceu no lugar mais indicado aos ensinamentos que a gente merece, não, que a gente precisa do grupo familiar que mais se te aconselha ao currículo das lições. Então, primeiro é isso, nós não temos o que a gente merece, nós merecemos tudo de bom, somos filhos de Deus. Ninguém vai tirar de nós essa herança de Deus que nós temos. Mas nós temos que nós precisamos e pedimos. Nós pedimos para ter paciência, nós pedimos para aprender a perdoar, nós pedimos para fazer melhor, agora é diferente. Por que nós pedimos? Porque do lado de lá a gente vê o que nos aguarda. Eu comentei aqui, não sei se vocês podem até me ajudar, não sei se eu comentei aqui da outra vez sobre o projeto Genoma, o projeto do nosso. Eu falei do projeto Genoma aqui, eu vou falar só pincelado, então, porque é interessante. O projeto Genoma é o nosso código genético, né? Eu vou falar só isso rapidinho, porque é muito interessante. Eu achei muito interessante isso. Há pouco tempo que eu vi isso na internet, eu falei, gente, eu nunca tinha visto isso. Vocês me desculpem, então, de repetir aqui. Mas é interessante porque isso vai explicar para nós, facilitar, tirar esse sentimento de culpa da gente e entender por que nós imploramos para nascer. Nós não pedimos para nascer, nós imploramos, nós suplicamos. Deixa eu descer, deixa eu quero fazer diferente. Por quê? Rapidão no projeto Genoma aqui, o pessoal. O projeto Genoma é um pares de cromossomos que é trabalhado e a nossa identidade genética. Pronto, isso se chama código genético. E o pessoal fez um estudo desse lá nos Estados Unidos e chegou à conclusão de que, isso aqui é importante, de que a mosca, o mosquito, tem 80% do nosso genoma, do nosso código genético. Antes disso, da outra vez eu esqueci, ele termina falando, gente, que 99,8% de nós, cada um de nós aqui, 99,8% nós temos o mesmo código genético. Nós somos feitos em série? Não. É que nós somos tão preciosos para Deus que o carimbo dele, cada um de nós, entre uma analogia, né? O carimbo de Deus em cada um de nós, ele fez o nosso código genético. Embora a nossa impressão digital seja diferente, a ilha de ouro seja diferente, e 8 bilhões de pessoas encarnadas, mas o código genético é o mesmo. Ou seja, a fonte de onde nós viemos, que é esse Deus de amor, é que determina o nosso código genético. E aí, voltando à mosca, ela tem 80% do nosso código genético. Nós todos aqui temos 99,1%. Então, nós somos quase que quando nasce dois juntos, né? Gêmeos, nós somos gêmeos univitelinos, o óculos só é dividido por dois espermatozoides, né? Que não tem diferença. Lógico que a gente tem diferença, mas o código genético também é igual. Mas continuando então, a mosca tem 80%. O chimpanzé, né, eu falei aqui outra vez, quanto que tem por cento de nós? Chimpanzé. 98%. O chimpanzé tem 98% do nosso código genético. Agora, qual é a diferença nossa do chimpanzé? Quem pode perguntar? O chimpanzé fala? Não, é a comunicação dele. O chimpanzé projeta um refletor desse aqui, uma caixa de som, um computador, a internet, etc, etc. Ele faz um carro, ele faz um avião, ele faz um foguete que leva o homem à lua, ele faz uma penicilina, ele faz uma anestesia, ele faz, o que mais? Ele troca a íris do olho quando o cristalino, quando endurece, ele faz um transplante de coração, de rim. Não faz, nós sabemos disso, né? E qual é a diferença nossa do chimpanzé? 2%, nosso código genético. Então, o que eu queria chegar é o seguinte, para a gente voltar de novo, por que a gente pede para nascer ainda. Se a diferença nossa para o chimpanzé é só 2%, o que pode fazer um espírito superior a nós, na espiritualidade, a gente lá, um espírito que tenha 2% a mais do que a gente? Será que tem? Lógico, né? Se a gente com 2% a mais do chimpanzé, a gente faz isso que o chimpanzé não faz, tudo que nós fazemos,
Um espírito com 2% a mais do que a gente não sabe o que ele pode fazer, né? Será que ele anda sobre a água, ele cura os rancenianos, ele volta a visão de uma pessoa cega, ele cura o paralítico, ele viaja entre os mundos, ele se transporta daqui para lá sem precisar de carro, sem precisar de avião, de nada. O que mais que ele pode fazer? Ele é médico de si mesmo, ele mesmo promove a sua autocura, com 2% a mais de nós, com certeza, né? E se ele tiver 5%, se ele tiver 10%, e se ele tiver 100% a mais da vida? Então, para que é isso? A gente tem esse entendimento lá de lá. Então, olha o que está nos aguardando de bênção, né? Para a gente alcançar através do esforço nosso de melhoria. E o que é essa melhoria? É a gente combater, bem-aventurados os pobres de espírito, combater o nosso egoísmo, o nosso orgulho, que todos temos. Fulano é metido, eu também sou. Fulano é lógico que eu não sou, mas às vezes eu vejo ele, né? Fulano é metido, às vezes eu estou falando o que eu tenho. Tem um negócio também, se eu acho que todo mundo é do bem, eu não vejo ninguém que é do mal, eu acredito em todo mundo, né? Até se a pessoa passasse na época do penhor, né? Porque NFL, né? Se passasse cheque sem fundo, eu acreditava que tinha, né? Porque a gente vê, a gente interioriza da maneira que a gente avalia o que a gente tem de fora da gente. Quem falou isso? Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 36. Com a mesma medida que medir, sereis medidos. Assim como julgarem os outros, sereis julgados. Então, quando eu acho que esse mundo, o país não é bom, o mundo não é bom, não tem nada de bom para mim aqui, eu não devia ter nascido aqui, eu vou conviver com isso a minha vida inteira e eu vou viver no inferno. Se eu me encolerizo frequentemente, se qualquer coisa me tira do céu, lógico, eu não sou São Francisco, não sou Chico Xavier, né? De vez em quando a gente, sem querer, chuta o balde, às vezes querendo, né? Lógico, nós estamos aqui aprendendo a ter paciência e equilibrar. Mas se eu vivo constantemente, ou se tudo para mim está ruim, gente, eu estava vendo outro dia, às vezes a gente passando uma dificuldade assim, afetiva, trabalhista, financeira, de relacionamentos, por mais que a gente tem, né? E eu falei aqui da outra vez da questão do suicídio, né, Estela? 700 mil pessoas suicidando, 300 milhões de pessoas com depressão, sem desconsiderar a questão de cada um, principalmente orgânica, de sinapses, dos neurônios, equilíbrio cerebral, vamos entrar nessa leviandade, não considerar isso, mas é muita coisa que talvez a gente foi indicado, encaminhado para achar que tudo é ruim. Por que tudo é ruim? Porque eu não mereço ser feliz, eu fiz muita coisa errada. Então eu vim pagar, como eu estou pagando, eu só vou sofrer aqui. Aqui é um vale de lágrimas, onde vai ter tristeza, dor e ranger de dentes. Não é. Nós somos filhos de Deus, nós somos criaturas dele. Se fosse para ter ranger de dentes e sofrer, existiria o inferno. Embora tenha lá um grau, mas existiria o inferno e ele deixaria eternamente sofrendo. Mas a nossa essência é amor. Nós estamos aqui aprendendo a fazer diferente para a gente ter esses 2% a mais, para nos levar voltando durante o universo e conhecendo outros planetas, e visitando amigos em Saturno e em Netuno, sem estar viajando na maionese, mas podendo fazer. Olha o que Jesus fez, e falou: vós sereis Deus, sereis capazes de fazer o que eu faço e muito mais. Brilha a vossa luz. Ele nos deixou a medida. E ele não falou: brilha a vossa luz, sofrendo, aguentando o sofrimento ou prejudicando os outros. Não, brilha a vossa luz, entendendo que a gente é filho de Deus, que nós não estamos sozinhos, que esse projeto, nós participamos dele e nós imploramos porque nós vemos que ele nos aguarda. Se a gente entendesse ou recebesse lá que nós vamos nascer aqui e aqui vai ser só sofrimento e depois nós vamos nascer mais 1000 encarnações só sofrendo, talvez a gente chegaria aqui e não teria a força de esperar um pouco mais para cumprir o projeto nosso aqui. E a gente atenta quanto à nossa vida. Sempre desconhecendo que se a gente está com dificuldade, a gente multiplica essa dificuldade por 1 milhão, atentando sobre a nossa própria vida. É lógico que isso vai ter um atenuante de quem desconhece, mas nós então que estamos melhor do que ninguém, mas já temos a bênção de ter esse entendimento,
nós temos que não só atentar contra a nossa vida, como entender que nós estamos no melhor do nosso mundo. Bom, voltando então à questão agora do bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpeza de coração, então, que a gente estava falando, e entrando nesse outro tema. O que é limpeza de coração? A gente não julgar ninguém. Você não olhar uma pessoa e ver fulano é metido, fulano é egoísta, fulano só pensa nele, fulano só fulano, está acontecendo isso e isso. A vida vira o inferno e eu estou rodeado de testemunhas que estão nesse nível, gente. Paulo nos falou isso. Estás rodeado de uma nuvem de testemunha. Que nuvem de testemunha é essa que eu tenho? O que eu estou assistindo? O que eu estou falando? O que eu estou pensando? Meu dia a dia, você só pensa equilibrado, no bem, Chico Xavier? Não. Mas vem um pensamento ruim, ou eu combato ele, ou eu abraço o companheiro que está pensando igual isso aqui comigo. Eu não sei quantos vão contar nessa mesma faixa de pensamento. E eu vou passar por determinadas situações que não tem nada a ver com a vida passada. Nós não viemos aqui só para pagar. É muito simplista pensar num Deus que vem cá e nos pune, fazendo a gente pagar o que nós fizemos de errado. Nós não, tanto é que o amor cobre a multidão dos pecados. Por isso que Jesus falou isso para o Tiago no começo que nós falamos. Nós viemos para aprender a ser melhor. E a vida é tão sábia, tão profícua, tão fértil, tão abençoada, que ela nos dá essa chance todos os dias, no seu trabalho, dentro da sua casa para começar. Dormindo ou acordado, dentro da sua casa, no seu trabalho, na casa religiosa, na rua, em todo lugar. Depende de nós esse esforço que não é fácil, com certeza, de você ser ofendido e ter a coragem de não devolver ofensa. De você auxiliar e ter a coragem de ser pago com a ingratidão e continuar fazendo bem, sem se sentir pouco ou que todo mundo quer aproveitar de você. Porque nós estamos dentro dessa situação e ganhando essas virtudes, e por isso nós imploramos para nós. Bom, mas vamos continuar com Bartolomeu, quando Jesus fala isso, então, que a vida, nós temos essa possibilidade durante a manhã e a noite para a gente praticar o bem, e Jesus fala, mas a gente optando por passar a agir por nós mesmos, né? Por exemplo, nós pedimos para ter paciência, aí você tem uma chance de paciência, você ajuda o mal. Nós pedimos para não devolver ofensa, aí você é ofendido, eu não sou bobo, eu não levo desaforo para casa. Nós pedimos para aprender a perdoar. Não, eu não mexo com ninguém, mas mexer comigo, eu não converso mais, não quero saber. Vamos julgar. Não estou falando, acabando de falar de julgar. E não vou cometer a intolerância e a ignorância de julgar. Mas nós temos, por vezes, dentro de uma mesma casa, irmãos que não conversam em função de diferença de ponto de vista político, sei lá, ou de futebol, de time, mas que isso, né? Todo mundo tem que pensar igual eu. Quem não pensa igual eu é meu inimigo. Quer dizer, eu sou o dono da verdade. Por cima, eu nasci errado. Eu tinha que nascer em Júpiter, eu nasci para salvar minha família. Não, eu nasci para aprender a fazer melhor, para aprender a fazer bem, e melhor da outra vez. Por isso que eu estou aqui. E por isso que eu estou com eles ali. Eu não tenho o que eu mereço, eu tenho o que eu preciso para aprender. Então, quando Jesus fala isso, que a gente prefere agir por nós mesmos, nós vamos ferir a fronte nas pedras do caminho, nós vamos andar pelo caminho sem prestar atenção nas estrelas do céu, na lua, no sol, na fonte cristalina, no perfume das flores. Mano, que tempo que a gente já prestou atenção, sem ser, antigamente era emo, né? Não sei se tem emo, nada sabe. Tem emo virou emoji, ou não, emoji, sei lá. Mas assim, você anda na rua e vê a superlua, o que a pessoa pensando na superlua? É uma maravilha, né? Você andar num caminho, às vezes eu ando de bicicleta pela rodovia, assim, você passa na rodovia do Campeiro, assim, perfume de flor, uma flor, a gente chama de praga, esse praga bonita, né? Umas flores bonitas. Isso é você ver Deus, mas você pode ver Deus também num abraço de um amigo, num aperto de mão, num neto que chega a você e chama pelo seu nome e te abraça, num filho que te escreve, te manda uma mensagem de WhatsApp de carinho. Isso é ver Deus. Ou a gente vai esperar que ver Deus que Jesus falou, vamos ver um dia como Ele tomou diretamente de Deus a incumbência de criar a nossa sala de aula aqui na Terra. Nós
vamos chegar lá. Mas até lá a gente pode ver Deus de mil maneiras. No nosso esposo, na nossa esposa, no nosso filho, no nosso neto, no nosso irmão, no nosso chefe, embora ele é tão nervoso às vezes, né? Ou no nosso amigo, no nosso companheiro de religioso, nós podemos ver de mil formas. Mas se a gente ficar pensando que nós estamos pagando, até que hora? Meu Deus, 9h15? Se a gente ficar pensando que a gente só tem que pagar aqui, nós estamos perdendo tempo de melhorar. Nós chegamos aqui com um nível de orgulho, de egoísmo, um X aqui. Nós chegamos todos nós temos. Então, se fulano tem, eu também tenho. Então, nós chegamos nesse nível aqui, a ideia é a gente voltar para lá menos. Não é voltar para lá tendo sofrido, porque eu vi os outros sofrendo, menos orgulhoso e menos egoísta. E a Bíblia me dá isso, me dá essa convivência. Por isso que a gente vive em sociedade. Por isso que acabar com a família é você voltar a primitivismo. Alguém breve, né? Então, é isso que a gente está para fazer aqui, nós temos toda a chance de fazer isso. Bom, depois disso, Bartolomeu, Jesus continua conversando com Bartolomeu falando disso, e Bartolomeu fala assim: Senhor, mas esse seu evangelho, a gente precisa, nos demanda de nós uma fortaleza constante. E Jesus fala: a verdade não impõe, ela transforma. E para que você, se você tem uma hora de dificuldade, tem a eternidade para viver com Deus da felicidade, por que você não vai pensar nas coisas boas da vida? Nas coisas boas que a gente tem como criatura de Deus. Por isso que ele fala: o meu discípulo, aquele que me segue, deve ter pelo menos alegria, coragem e esperança, porque nós podemos esperar tudo de bom. Depois disso, agora é interessante a gente pensar, nós vamos chegar numa situação, quando Bartolomeu ainda, sem entender direito o que Jesus está falando, fala assim: Senhor, e quando os negócios vão contra a gente? Ele era pescador, né? Vendia o peixe, pescava e vendia. Quando os negócios da gente dá tudo errado, tudo não dá bem, o que é? E Jesus fala: Bartolomeu, e qual que é o melhor negócio? Será que é você amealhar um tanto mais possibilidades financeiras? Não é o dinheiro errado, não, né? Eu acho que não. Sem ninguém nem interesse, a gente vai adulto, teria adulto, né? Não é isso não. Mas amealhar é você se escravizar as coisas materiais, esquecer das coisas espirituais. E Jesus fala: o que é melhor? Você amealhar só essa condição financeira e esquecer a instalação do reino de Deus no coração que você tem que fazer. Depois disso, Bartolomeu lembra que a mãe dele tinha desencarnado há pouco tempo. E ele pergunta a Jesus: Senhor, e é errado a gente ter tristeza e chorar quando a gente perde uma pessoa querida? E Jesus fala para Bartolomeu, e fala da mãe dele. E Jesus fala para Bartolomeu: quem está perdido no reino de Deus? Se aquele que está maior no pântano do crime um dia vai se elevar para a luz de Deus e dos céus, né? O que dizer de uma pessoa que, chamada pelo Pai para tarefas outras da espiritualidade, foi chamada para desenvolver essa tarefa? Está errado você ter tristeza e lamentar e chorar até a perda do ser querido. Mas por que desesperar? Né? Se Deus é Pai e Mãe de todos nós, na terra e dos céus. Né? Depois disso, Bartolomeu se despede de Jesus e ele vai para a casa dele. Embora ele seja de Caná, nascido em Caná, ele morava em Dalmanuta, e ele segue então, já interdecendo, Jesus despede ele segue interdecendo, e ele começa a pensar, e ele vê que realmente ele não tinha mais nada para lamentar. Deus era pai e mãe dele na vida. O Jesus era um amigo e um irmão fiel e amoroso com ele, né? E foi pensando tudo isso, aí ele pensou e viu que as águas do lago de Genezaré tinham um olhar diferente. Aí viu depois as estrelas do céu como uma abóbada de luzes esperando os filhos bem amados de Deus. O giro dos bois até era diferente, o canto dos pássaros já amanhecendo era diferente. Ele chegou em casa, na casa dele ele chegou, os gonzos do portão que ele abriu, os irmãos dele acordaram e chegaram até ele, né? Você agora é vagabundo, só fala desse Nazareno, você não fala batizado por isso, você não faz mais nada. Ele olhou cada irmão dele, os irmãos que ele tinha assim, que outras vezes ele entrava em contenda com eles.
Depois dessa conversa com Jesus, ele olhou e viu que só ele tinha alegria para dar para os seus irmãos. Então ele os guardou no algodão do silêncio, discutiu com eles. Depois disso, o pai dele, com aquela gritaria, acordou também, chegou e humilhou ele, ofendeu ele. Ele olhou para o pai dele como ele nunca tinha visto, olhado para ele. Ele não viu o pai dele, ele viu o irmão dele, filho do Deus que criou todo mundo. E ele, Bartolomeu, conhecia Jesus. O pai dele ainda não. Então, deitou, descansou um pouco, no outro dia levantou, foi pescar e não teve mais a discussão com os compradores, viveu numa forma, trabalhou de uma forma diferente. E naquele sábado à tarde, quando Jesus falava à multidão, que veio dos céus é como alguém que achou um tesouro no terreno, voltou, vendeu tudo, comprou esse terreno para resguardar esse tesouro, ele viu Bartolomeu, percebeu uma lágrima caindo nos olhos de Bartolomeu, e era a primeira vez que Bartolomeu chorava de alegria. Então ele tinha, por fim, se rendido ao reino de Deus. Essa é a história do bom ânimo. Mas nós temos mais alguma coisa agora, rapidão, para a gente terminar aqui. Eu falei de que a gente faz de errado, né? Nós temos no livro O Céu e o Inferno, primeira parte, capítulo 7, item 20, onde é falado, onde Kardec fala aqui, olha que coisa interessante. Bom, ele fala aqui, quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, quaisquer que sejam a inferioridade e perversidade dos espíritos, Deus jamais os abandona. Nós temos um anjo guardião que nos auxilia, nos inspira. Olha que coisa, quaisquer que sejam os nossos erros, não estamos abandonados por Deus. Isso é um fato. Depois a gente tem pegar aqui mais uma coisa para a gente caminhar aqui. Isso é o código penal da vida futura. Bom, depois disso aqui, nós já melhoramos um pouco. Nós temos Deuteronômio 18, que é a Torá de Moisés, um dos livros do ciclo dele é Deuteronômio 18, que ele proíbe comunicação com os espíritos. Porque o pessoal comercializava isso, por isso que proibiu. Mas em Números 11, a mesma Torá dele, ele tinha 70 anciãos que podiam entrar em comunhão com os espíritos. E eu dado de verdade, 2 irmãos, chegou alguém falando que eles estavam comunicando com os espíritos. Moisés fala, quem vier em Jerusalém, todo mundo fizesse igual eles. E aqui, para a gente, uma prova também que a gente, para encerrar, que a gente tem evoluído e melhorado, no capítulo de Deuteronômio de Moisés, no capítulo 21, versículo 21, Moisés fala, nesse Deuteronômio, nesse livro dele, que o filho que dá problema para os pais tentam corrigir o filho. E o filho continua rebelde, o filho continua agredindo e tudo, que ele seja levado para os anciãos, ele seria levado a uma praça desse. E sempre que Moisés falando no Deuteronômio, capítulo 21, versículo 21 do Velho Testamento. Esse filho deve ser levado na praça e ser apedrejado até a morte, porque os pais vão estar livres desse mal que eles têm na casa deles. Isso Moisés falando no Velho Testamento. Aí chega Jesus, né? Fala, né? Eu não vim para os sãos, eu vim para os enfermos, né? E amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Como a gente pode amar o próximo aborrecendo a obra? Qual que é a obra mais preciosa de Deus? Qual que é a obra mais preciosa de Deus? A terra, o universo, as vidas, sim. Cada um de nós é a obra mais preciosa de Deus. Então, quando a gente aborrece qualquer um de nós, é melhor que a gente se equilibre. Não, nós estamos prejudicando a obra de Deus. E nós estamos deixando de praticar o ensinamento de amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Gente, depois disso, então, esse bom ânimo, então, né? Nós já falamos aqui do Nicodemos e do Tadeu. Então, a gente tem essa grande oportunidade nossa para fazer diferente e fazer melhor. Nós temos tudo a nosso favor. O universo conspira para a gente vencer. Não tem ninguém conspirando para a gente errar e sair daqui sem levar o que a gente veio buscar. Pelo contrário, a vida, Deus, nossos anjos de guarda, os bons espíritos, a espiritualidade superior, sabendo que está prometido e reservado para nós, conspira para a gente alcançar. Que a gente acredite nisso, que a gente leve a nossa vida certo, estamos no melhor do nosso momento, a nossa existência, e
imensamente melhores do que encarnações passadas, até da última, e com grande chance de sair dessa bem melhor do nosso mundo. Gente, agradecer a Deus, então, acima de tudo, pela oportunidade, pela gente poder estar trazendo essa colocação do ensinamento de Jesus à casa, mais uma vez, pelo convite, pela oportunidade, né? E a todos vocês também pela paciência, pela oportunidade da gente poder estar. Que Deus nos abençoe hoje por todo sempre.